Agora vamos exibir para vocês a história de um homem de fé e superação. Aos 61 anos, José Armando enfrenta novamente o câncer de próstata. Após se curar da doença no passado, ele agora busca forças no apoio da família e na esperança para vencer mais essa batalha. A reportagem é de Thomas Magno com imagens de Henrique Xavier. Seu José Armando da Costa olha com emoção para os exames e relembra a luta que começou no ano de 2010, quando descobriu o diagnóstico de câncer de próstata. Desacreditado até pelos médicos, ele conta de onde encontrou coragem para enfrentar a doença que nos últimos anos chegou de forma agressiva e recorrente. Emocionado, ele diz que a fé foi o que lhe ajudou a enfrentar de frente a doença. Sempre confiei muito em Deus, eu tenho muita confiança, e o que me levantou, acho que foi a fé, pela história, pelo histórico, no início, quando descobrimos que eu estava com câncer de próstata. Eu estava com 8 graus de nódulos na próstata e já estava contaminado também a vesícula seminar, que foi obrigado a tirar os 2. Mas eu vivo bem, vivo normal durante esses 14 anos. Eu já até falei para várias pessoas que foi um milagre, porque o primeiro médico disse que não tinha como operar mais, teria que passar uma medicação e ir lutando, mas eu disse, não, mas se der para operar, pode operar. E operou e eu fiquei 7 anos normal, sem nenhum problema, 7 anos. Depois de 7 anos é que eu comecei a sentir alguns incômodos e voltei a fazer outra cirurgia. Existem muitos casos por aí que é o preconceito, né? Tem muitos homens que não têm a coragem de chegar perto do urologista e dizer, eu estou precisando de fazer um tratamento, e isso é erradíssimo. Não foi o meu caso foi um descuido, porque eu ouvia a propaganda de TV, a mídia sempre reclamando, principalmente nesse mês de novembro, né, o Novembro Azul, e pedindo que as pessoas tivessem cuidado a partir dos 40 anos, e eu me descuidei, e sabia que era perigoso, mas como eu não tinha nenhum caso na família, achava que não tinha problema, e acabou que quando eu me senti mal, fui ao médico e depois de todos os exames, constatou-se que eu estava com um câncer muito avançado de próstata. E diante de toda essa luta que o senhor tem ao longo desses quase 15 anos, desde que o senhor descobriu, o senhor mesmo falou que foi um descuido do senhor, qual é a palavra que o senhor dá para essas pessoas que ainda têm esse preconceito, que não querem fazer um exame, ou então que estão no tratamento do câncer de próstata? Qual é a palavra que o senhor dá, visto que o senhor conseguiu vencer uma vez, está no tratamento novamente, e está se sentindo bem, está se sentindo capaz de poder vencer mais uma vez? Qual é a palavra que o senhor dá para essas pessoas? Primeiro do que tudo, eu acho que, me desculpem, mas é um pouco de ignorância, viu? Porque não veio nada demais fazer um toque, fazer os exames, até o PSA, com o próprio PSA, se você tem 40 e poucos anos, você faz um PSA e ultrapassar o limite, você vai para o toque, não tem problema. Qual é o problema que tem de fazer o toque? E eu acho que além do descuido, como eu tive, é um preconceito. E por que o preconceito para depois estar num sofrimento desse, né? Que o conselho que eu dou é que se cuidem, porque é perigoso, e porque eu estou com esse tempo todo sem ter tido mais problemas. Não é todo mundo não, porque muita gente aí, eu tenho vários amigos aqui, acho que 6 a 7 amigos tiveram o mesmo problema e com 6 meses, 1 ano morreram. Porque isso depende do organismo de cada um, depende também da fé, né, que você tem muita fé, e eu me acho uma pessoa que tem muita fé em Deus, e por isso que ele não consentiu ainda que eu fosse, porque pela doença e pelo caso que era tão grave, não era para mim estar aqui mais. Só no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Esse tipo de câncer é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos.
O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. Dona Irene Guimarães, que é esposa do ex-vereador, compartilhou a experiência emocional vivida pelo casal e destacou a força da fé como um pilar fundamental para enfrentarem juntos as adversidades trazidas pelas doenças. Foi muito difícil, vice, mas primeiramente Deus em todos os momentos, né? Nós fomos para São Paulo, eu e ele. Aí meu menino, ele morava lá em São Paulo, né? Ele era muito querido médico. Aí aproveitou o exame dele, levou, mostrou a ele. Aí ele disse, esse homem é vivo, ele disse, é meu pai. Isso é porque ele está com um câncer muito avançado. Não tem mais solução não foi Deus. Para a gente foi uma reação muito grande mesmo. E como é que a senhora conseguiu lidar com toda essa situação? Foi com muita fé? Com fé em Deus, isso. Com fé em Deus. Quando ele foi para a minha cirurgia, disse, Jesus, Nossa Senhora, vai da tua companhia. E como é hoje a convivência de vocês? Ele nesse tratamento, a senhora também teve esse problema com o AVC, mas como é que é a convivência em relação ao tratamento dos dois, tanto no caso do problema dele como do problema da senhora? O dia todo dia aqui, mas da hora que se senta de manhã, ele se senta também. Aí minha família é muito grande, de vez em quando vem aqui, nunca deixa a gente só não. E nunca me deixou só para dormir não. Porque ele ficou na cama dele, botaram uma cama aqui para mim, porque dá muito trabalho virar de noite. E qual é a mensagem que a senhora deixa para as pessoas que estão passando por situações parecidas, tanto do seu José Armando com o câncer, como também com problemas como a senhora teve, que foi o AVC? O que a senhora dá de uma mensagem motivacional para essas pessoas conseguirem superar tudo isso? Tenha fé em Deus que reage tudo. Porque a gente só tem que acreditar em Jesus, meu filho. E mais ninguém, entendeu? Carlos César, que é filho do ex-vereador, reflete com gratidão sobre a trajetória e a importância do apoio familiar com o seu pai. Para ele, essa união e fé foram essenciais para superar as dificuldades e continuar fazendo com que ele lutasse pela vida. Quando nós recebemos o diagnóstico do câncer de próstata do meu pai, não foi surpresa na reação da família, porque tanto meu pai, minha mãe teve um pouco de preocupação, né, e é normal, mas meu pai foi muito tranquilo, juntou todos os filhos e disse, eu não quero aperreio, não quero desespero, não precisa de desespero, não precisa de aperreio, porque se Deus me concedeu a vida até hoje, muito mais Ele pode me conceder ainda. E me lembro muito bem quando Ele disse naquele dia, que naquela oportunidade tinha jovens, tinha criança, tinha adolescente, inclusive tinha feto no ventre de mães que já tinha essa doença. Então ele já estava no lucro, que foi quando ele completou os 60 anos de idade. Então 61 anos de idade. Então hoje é agradecer a Deus, a gente continua firme e forte na esperança de que o milagre já aconteceu, na certeza de que o milagre já aconteceu, e aqui eu acredito que a gente nunca vai ter murmuração, é sempre agradecimento a Deus. Então estamos preparados para qualquer que seja a decisão de Deus. Em meio às incertezas, seu José Armando encontrou na força da família e na fé uma razão para seguir lutando. O câncer de próstata, que desafia o corpo, também revelou a força de um homem que, com o apoio dos que ama e a confiança no que crê, jamais desistiu.